praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confie no Senhor e faze o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, ou por causa do homem que executa astutos intentos, diz a palavra de Deus. Estes salmos são salmos de Davi, e ele trata a respeito da situação humana, tanto do período pelo qual o salmista ele viveu, como também pelo período pelo qual nós estamos vivendo. E esses salmos ele trata de alguns aspectos sobre ansiedade, ele trata sobre preocupação, agitação, inquietação. Em algum momento da sua vida, você já esteve ansioso. E é tão verdade isso, que Jesus Cristo, certa ocasião, ele disse: por que andais ansiosos quanto ao dia de amanhã? Observai os lírios do campo. Nem Salomão, no seu melhor dia, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de você? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Até Jesus falou sobre ansiedade, porque no seu período era uma realidade. E se era no período de Cristo, imagine no nosso período o que é ansiedade. Todos nós já passamos por preocupações. Você não precisa ser rico ou pobre, culto ou inculto, crente ou descrente, mas todo mundo em algum momento da vida já passou por preocupações. Me lembro certa ocasião que fui aconselhar uma jovem que ela falou assim: pastor, eu perco o sono todas as noites, demoro para conseguir dormir. E eu falei: mas por que você perde o sono? E ela falou assim: por causa da ansiedade. Eu fico pensando se eu vou morrer naquela noite. Tanta coisa para pensar, né? Fico pensando se eu vou morrer naquela noite. E aí eu fico preocupada, ela dizia, e perco o sono. São coisas que parecem bobas, mas são realidades que afetam a vida humana. Às vezes você não tem, mas outras pessoas têm. Além disso, esses salmos, ele trata de como nós devemos viver neste mundo, diante de tantas preocupações, diante de tantas calamidades, diante de tantos desaforos que são existentes, existenciais para a vida. Como nós devemos viver nesse mundo? E você em algum momento já passou por isso. Ou se não passou, você está passando por uma situação na sua vida que incomoda intensamente o seu coração, que mexe com o seu coração. Se não, alguma indignação que você está passando, injustiças que são cometidas. Me lembro uma vez que alguém me disse o seguinte: pastor, eu vivo uma vida de entrega ao Senhor, e não é de hoje, há muitos anos, e eu tenho sofrido muito. E às vezes eu olho gente aí que não faz a metade que eu faço e está vivendo melhor do que eu. Tenho sofrido muito. Então são os momentos de indignação
que todos nós temos. Ou então, você já passou por momentos de inquietação, de agitação, que são naturais na vida humana, perpassam a vida humana, percorrem a vida humana, e todos nós vivenciamos isso, passamos por isso. É uma realidade humana. Agora, a pergunta que surge é: o que fazer em momentos de ansiedade? O que fazer em momentos de preocupação, de agitação, de inquietação, de indignação? O que nós devemos fazer? Devemos procurar ter atitudes corretas para com Deus ou não? O que fazer quando nós estamos vivendo os piores momentos da vida? E esse texto que nós lemos aqui nos mostra atitudes corretas que todos nós devemos colocar no nosso coração. Atitudes que nós devemos colocar na nossa vida, e colocar na nossa vida para com Deus, em comunhão com Deus, para que consigamos assim passar por esses momentos de agitação, de ansiedade, de preocupação, em paz com Deus. Em paz com Deus. E eu quero destacar nesse texto aqui alguns verbos que fazem toda a diferença para nós hoje, e quero que vocês, pela graça de Deus, considerem esses verbos que contém esse texto. Se vocês saírem daqui considerando estes verbos, eu tenho certeza e creio piamente que vocês estarão diante de uma vida de paz, mesmo em momentos de agitação. Estarão em vida de paz, mesmo em momentos de inquietação. Vocês estarão em vida de paz, mesmo em momentos de preocupação. Mas vocês precisam considerar esses verbos que contém aqui no texto bíblico. O primeiro verbo que nós temos aqui está no verso 3. O versículo 3 diz assim: confia no Senhor. O que significa isso para nós? O que é a definição de confiança? O que é a definição de confiar? Confiar é ter fé, é esperar, é ter confiança, é ter expectativa por aquilo que é bom. Esperança é expectativa por aquilo que é bom. Esperança não é expectativa por aquilo que é mal. Esperança, ela é carregada de expectativa por aquilo que é bom. Meu pai dizia assim para nós, quando a gente era moleque, meninos, meu pai dizia para nós assim em casa: pai, mãe, vocês ficam pensando em coisas ruins, vão vir coisas ruins. Parece até meio esotérico, mas é uma realidade. Porque tudo que é mal na nossa vida começa aqui na nossa mente. Se você só pensa em doença, uma hora a doença chega. Porque se você pensa aqui, o corpo padece. Se você pensa em desunião, a desunião vem. Tudo aquilo que você supervaloriza, aquilo virá em dobro na sua vida. Por isso que a gente precisa ter esperança por aquilo que é bom, confiança no Senhor, ter confiança em Deus. E só tem confiança em Deus aqueles que se colocam à disposição dEle, de viver nele, se jogar nele, acreditar nele, descansar nele, não se importando com as coisas que poderão vir na vida. Eu pergunto a você: tem você confiado em Deus? O grande segredo da vitória do ser humano é você reconhecer a Deus antes das preocupações. É você reconhecer a Deus antes da ansiedade. É você reconhecer a Deus antes dos problemas.
É você reconhecer a Deus antes da inquietação. Se você deseja ter paz no seu coração, você precisa viver uma vida de entrega a Ele. Você precisa descansar nele. Você sabe que não significa que você está fechando os olhos para os problemas. Mas você confia tanto nele, que os problemas não são maiores do que a sua confiança. Você confia tanto nele, que os problemas não são mais fortes do que a sua fé. Eles vão sempre existir na vida, mas a sua fé sempre será maior, será mais forte do que os seus problemas. O que a Bíblia está nos dizendo é que a gente precisa confiar no Senhor. Eu pergunto, tem você, querida igreja, confiado no Senhor? Tem você, querido irmão, querida irmã, confiado em Deus, descansado nele, diante dos problemas da vida, ou você tem tentado resolver os problemas antes de Deus? Não é por menos que a Bíblia nos diz o seguinte, que o Senhor é o seu guerreiro. O Senhor é a sua vitória. Aqueles que confiam em Deus não lutam a luta que é de Deus. Aqueles que confiam em Deus não vão para a guerra que é de Deus. Quando a gente entrega os nossos problemas nas mãos de Deus, a gente descansa. É como um filho pequeno que tem um problema, qualquer que seja, chega em casa, conta para sua mãe, e a sua mãe fala assim, fica tranquilo, filho, que eu vou resolver isso. O filho não fica tranquilo? Eu ficava tranquilo. Quando eu chegava com algum problema em casa e falava, mãe, aconteceu isso. Ela falava, fica tranquilo que eu vou resolver. E aí eu descansava. Porque eu sabia que ia resolver. Eu não perguntava depois se resolveu ou não. Sabia que ia resolver. Se eu chegasse para o meu pai e dissesse o seguinte, pai, estou passando por um problema. Meu pai dissesse assim para mim, filho, fique tranquilo que eu vou resolver. Eu descansava. Eu não me preocupava com nada. Eu sabia que ele iria resolver de alguma maneira ou de outra. Hoje é diferente, porque ele já está com 94 anos. Mas quando a gente é criança, a gente tem um pai que tem interesse em nós. A gente tem um pai do céu, que tem interesse nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias. Eu li um livro, há um bom tempo atrás, não sei se vocês leram, um livro chamado A Cabana. Já leram? Leu o livro? A Cabana. Muito bonito esse livro. Tem algumas coisas que diferem daquilo que nós cremos, mas é muito bonito. Aí ontem, à noite, cheguei em casa, minha filha falou, papai, vamos assistir um filme. Aí queria assistir um negócio lá de uma série de japonês, coreano. Eu falei, não, isso não. Como chama essa série? Dorama, isso aí. Eu falei, esse negócio não, eu não tenho paciência para assistir esses troços. E aí eu falei, eu posso escolher hoje? Ela falou, pode. Aí eu entrei na Netflix e vi lá, lançamento na Netflix, A Cabana. Aí eu falei para ela, papai já leu esse livro aqui, que agora lançaram o filme. Vamos assistir esse filme? E o filme é interessante, eu não vou aqui contar o filme e nem o livro, mas é apenas um relance para vocês. O filme é muito interessante porque conta a história de uma família que sofre uma tragédia. O livro também é a mesma coisa. Uma família que sofre uma tragédia. Uma família da igreja presbiteriana. E esta tragédia acontece quando a mãe vai para um congresso e pede para o pai pegar os 3 filhos, um garoto e 2 garotas e a menorzinha, e irem acampar. Falou assim, olha, eu vou ficar uma semana fora, vou para um congresso. Então,
já que você vai ficar em casa aqui cuidando das crianças, pega as crianças, coloque no carro, vai passear com elas, vai fazer um acampamento com elas. E ele foi fazer um acampamento. Enquanto ele estava ali cuidando da menorzinha, os 2 filhos maiores estavam no barco, de repente a menina ficou em pé no barco, o barco virou, e o filho maior ficou preso, porque o barco virou, começou a se afogar. Nessa de se afogar, o pai correu, pulou no lago para salvar o filho, salvou, mas quando volta com o filho salvo e a filha salva, a menininha que ficou no acampamento, aguardando o pai socorrer a irmã e o irmão, desapareceu. Alguém foi lá, pegou, raptou e tirou a vida desta menina. Era uma criança de uns 5, 6 anos. E aí esse pai vive um conflito com Deus. A família vive um conflito com Deus. E no livro, a gente vai perceber que a maneira que ele encontrou de vencer esse conflito, de ter perdido a filha, era retornar aos locais onde ocorreram a tragédia, onde aconteceu a tragédia. Para ele vivenciar aquilo, para ele saber que pode se tirar lições de tragédias também da vida. E eu não vou contar só até aqui, mas se vocês quiserem assistir ou ler o livro, vale a pena. E aí, por que eu estou contando isso? Porque todos nós passamos por tragédias na vida. Todos nós passamos por problemas na vida. Ninguém está imune aos problemas. Você pode sentir uma dor hoje, e amanhã você vai ao hospital está com uma doença grave. Você pode, de repente, um filho que sai de casa, vai atravessar a rua, um carro vem e atropela. São tantas coisas que podem acontecer neste mundo, que ocorrem neste planeta, com todas as pessoas. Diferentes coisas, tragédias que ocorrem em muitas famílias deste mundo, que a gente não tem percepção, porque a gente só vive aqui no nosso mundo, né, neste mundo real aqui, mas existe outro mundo que a gente não vê, que pessoas estão sofrendo, que pessoas choram porque perderam filhos, porque perderam esposas, maridos, mãe, pai. Então, existem inúmeras situações. E aí, eu estou falando isso porque todos nós vamos passar por algum problema na vida. E a grande verdade é como você vai lidar com o problema. Que lições você tirará de um problema que caso venha acontecer em sua vida? Quais as lições que você tirará? Você pode tirar lições que vão te enriquecer e te preparar para viver melhor neste mundo, mesmo com sofrimento. Ou você pode olhar para os problemas que você passou e aqueles problemas soterrarem você, destruírem a sua vida, para nunca mais você se levantar. Então depende muito como você vai lidar com os problemas, com as dificuldades, e é isso que o salmista está falando. Ele está dizendo, todos nós vamos passar por preocupações, todos nós vamos passar por ansiedades, todos nós vamos passar por inquietações, indignações, todos nós passaremos pelos problemas da vida. A grande verdade é como você vai lidar com o problema. Ele está dando uma receita, e a receita que ele dá é, confie no Senhor. Não se desespere, não se entregue, confie no seu Deus, diz a palavra do Senhor. Eu já vi muitas pessoas deixarem a fé, porque os problemas se abateram aquelas pessoas. Pessoas que nunca mais voltaram às fileiras da igreja, porque imaginaram que vida cristã era só coisa boa. Só coisa boa, e não é verdade. Vocês sabem que não é verdade. Então confie no Senhor. O segundo verbo que nós encontramos aqui está no verso 4. Olha o que diz o verso 4. Deleita-te no Senhor. Em algumas traduções, você vai encontrar agrada-te do Senhor. Em outras traduções, você vai encontrar
descanse no Senhor. Não importa a tradução que esteja. O que o texto bíblico está nos falando é que a sua alegria precisa estar em Deus. A alegria que está em Deus, ela não é passageira. Agora, a alegria que está nas coisas do mundo, ela é passageira. Enquanto tem saúde, tem alegria. Mas o dia que não tem mais, vem a tristeza. Enquanto tem dinheiro, tem alegria. O dia que não tem mais, vem a tristeza. Enquanto tem bens, patrimônios, tem alegria. O dia que não tem mais, vem tristeza. Então, todas estas alegrias que são passageiras, que se refletem neste mundo, são alegrias que consomem a nossa alma. Então, o salmista, ele está dizendo, a melhor alegria que você possa ter na sua vida, não é na sua empresa. A melhor alegria não é no seu trabalho. Não é na sua saúde. A melhor alegria que você possa vir a ter na sua vida é estar no Senhor. Está em Deus. Pode cair o mundo, mas você ficará em pé. Ficará em pé. Pode, de repente é rico, agora é pobre, mas vai estar com a cabeça erguida, porque sabe que a sua vida não se resume a esta terra. De repente tem muita saúde, e agora vem uma doença que definha o ser humano. Aí você olha e você tem alegria, porque você sabe que a sua vida aqui é passageira. E Deus está preparando um lugar melhor para você. Contente-se, é isso que está dizendo o texto, contente-se, satisfaça-se, delicie-se, tenha prazer no Senhor, em Deus. Aqui deve estar o seu contentamento, é aqui que deve estar a sua satisfação. O seu prazer precisa estar em Deus, nas coisas de Deus, e não em outras coisas. Lembro da história do jovem rico? Ele chegou para Jesus e falou assim, o que é preciso fazer para ter a salvação? Ele não entendia nada de salvação. Tinha tudo, mas não tinha salvação. Porque o prazer dele não estava em Cristo, em Deus. O prazer dele estava nos bens materiais. Jesus disse, vende tudo que tens. E falou para ele, dá para a igreja? Para dar aos pobres. Aos pobres. E sabe por que ele falou para dar aos pobres? Porque se tivesse dito para dar à igreja, o jovem rico falaria assim, é outro fariseu. Só está pensando nisso. Ó. Jesus falou assim, Jesus era especialista em quebrar modelos, paradigmas. Jesus disse assim, dá aos pobres e siga-me. Ah, Senhor, isso é muito pesado para fazer. É muito pesado. Porque o prazer dele não estava no Senhor. O prazer dele estava nos bens materiais. O que a Bíblia nos fala é que nós devemos colocar a nossa alegria em Deus. Muitos têm colocado em nossos dias, e não é somente lá fora não, dentro da igreja também. Pessoas que ouvem sermões há 30, 40, 50 anos, parece que não aprenderam ainda. Muitos têm colocado a alegria em falsos substitutos de Deus. Como se Deus estivesse nas coisas, nos bens materiais. Recebeu o bem material, olha como Deus me abençoou. Quer dizer que só abençoou o rico, não abençoou o pobre? Você vê que coisa? Olha como Deus me abençoou. Quer dizer, Deus escolhe uns para abençoar, para ser rico, e outros para ser pobre. Eu me lembro quando era moleque, a gente ia jogar bola no campo de futebol e eu achava estranho. A gente não tinha religião nenhuma, mas eu frequentava uma igreja porque a religião que nós nos formamos foi a igreja maronita. Só que nós fomos morar no interior do estado e lá não tinha igreja maronita. Igreja maronita só tem nas capitais. Tem uma aqui em São Paulo, pelo menos é a informação que eu tenho ali perto do Hospital Adventista.
é uma igreja árabe, católica árabe. E aí nós fomos morar no interior do estado, e lá não existia igreja maronita. Então era igreja católica romana e as igrejas evangélicas. E meu pai tinha uma loja, uma Marzém, e o pastor da igreja batista comprava lá fiado. O interior vende muito fiado. E o pastor da igreja batista comprava fiado. Meu pai admirava aquele pastor, porque antes de fechar o mês ele ia lá pagar a conta. Ele comprava material para a igreja, para a escolinha dominical. Meu pai admirava. E um dia meu pai falou assim: vocês vão frequentar lá a igreja do pastor? E a gente começou a frequentar, porque meu pai não queria que a gente frequentasse a igreja católica romana. Mas ele falou: então vocês vão frequentar a igreja do pastor. Todo domingo a gente ia para a igreja. Eu e meus irmãos, de manhã. Assistíamos à escola dominical. E terminava o domingo, o culto, a gente ia para casa, a gente não era adventista, e no sábado eles iam jogar bola. E eu ia jogar bola com eles no sábado. E eu me lembro, por eles serem batistas, eles diziam assim, antes de começar o futebol: vamos orar para Deus abençoar. E eles oravam. Depois eu ficava pensando, chegava em casa, não entendia nada daquilo, só queria saber de jogar bola. Chegava em casa, eu ficava pensando: por que Deus vai abençoar um time e o outro vai perder? Coisa sem nexo. Coisa sem nexo. Ou seja, a gente tem que entender que bênção de Deus não está na riqueza. Bênção de Deus não está em coisas materiais. Bênção de Deus está naquilo que Deus fez por você, resgatando do império das trevas, transformando a sua vida. Isso é bênção de Deus. Você não pertence mais ao inimigo dos homens, ao inimigo de Deus, você pertence a Jesus Cristo. Isso é bênção de Deus. A gente tem que colocar a nossa alegria em Deus. A nossa alegria em Deus. Não coloque substitutos para Deus. Não coloque a sua empresa no lugar de Deus. Não coloque a sua família no lugar de Deus. Não coloque a sua saúde no lugar de Deus. Não coloque o seu carro no lugar de Deus. Você tem que colocar a sua alegria, a sua confiança em Deus. Se um dia você perder seu carro, tá bom do mesmo jeito. Perdeu a empresa, tá bom do mesmo jeito. O que você não pode é perder a vida eterna. O que você não pode é perder a vida eterna. O homem, ele sempre terá algo que será o seu objeto de adoração. Já perceberam isso? Sempre o homem escolhe alguma coisa como objeto de adoração. Se não for Deus o motivo da sua adoração, será qualquer outra coisa. Será o prazer, será o dinheiro, será o poder, será o sexo, mas será qualquer outra coisa, se não for Deus. Ou é Deus ou é outra coisa. Não tem como a gente servir dois senhores. Não tem como a gente servir dois senhores. A gente precisa entender que a gente precisa agradar no Senhor, deleitar-se no Senhor, satisfazer-se no Senhor, deliciar-se no Senhor. A gente precisa ver isso e colocar em prática. A promessa de Deus é para aquele que se deleita em Deus. Aquele que se deleita em Deus, Deus satisfará os desejos do seu coração. Não é isso que está em Jeremias, capítulo 2? Aquele que se deleita em Deus, Deus fará o deleite, os desejos do seu coração. Onde tem estado o seu contentamento? Onde tem estado a sua alegria, a sua satisfação, a sua felicidade? Coloque em Deus ela. E você vai ver como Deus vai cuidar de você. Lembra da história de Jó? Onde estava a alegria de Jó? Nas coisas materiais? Não, Jó perdeu a sua empresa, Jó perdeu os seus amigos, Jó perdeu a sua família,
E não foi um por vez, não. Perdeu numa tempestade, perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo. Foi adquirir uma doença grave, mas em nenhum momento Jó blasfemou contra o Senhor. Em nenhum momento. Sabe o que Jó dizia? Ô Senhor, como eu tenho saudade quando a gente se encontrava. Como eu tenho saudade de vê-lo, mas eu sei que o meu Redentor vive ainda. Eu sei que, apesar de eu estar sofrendo isso, não é porque ele morreu, não é porque ele desapareceu, ele vive para sempre. E Deus restaurou a vida dele. Porque a alegria dele não estava na empresa dele que ele perdeu. A alegria dele não estava na saúde que ele perdeu. A alegria dele não estava na família. Ele sabia que todas estas coisas eram coisas passageiras. E como foram? A alegria dele estava no Senhor. Estava em Deus. Onde tem estado o seu contentamento? O outro verbo que o texto nos fala aqui está no verso 5. Olha o que diz o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. A palavra hebraica traduzida para entrega é literalmente a palavra rolar. Rolar diante de Deus. É como você pegar algo e jogar assim, vai rolando em direção a alguém. É como no caso de se ver livre de um fardo. Entrega, role-se diante de Deus. Se jogue diante de Deus. O significado disso é passar as mãos de alguém. Entregar significa render-se a alguém. Entregar significa submeter-se a alguém. Significa dar-se. Significa dedicar-se inteiramente a alguém. Quando a Bíblia fala entrega ao Senhor o teu caminho, a Bíblia está dizendo submeta a Ele, seja submisso a Ele. Seja submisso a Ele. Rende-se a Ele. Dê a Ele tua vida. Dedique a sua vida a Ele. Dedique de forma inteiramente a Ele. Entrega o teu caminho. O que nós devemos entregar a Deus? A Bíblia fala aqui. O que ele pede para entregar? Que nós lemos no texto, verso 5. O nosso o quê? O nosso caminho. Está dizendo, entrega o caminho a Deus, o seu caminho a Deus. Ou seja, entrega a sua vida. Todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos da sua mente, da sua vida. Cada passo que você dá, cada pensamento que você direciona, entrega a Deus. É isso que está dizendo a palavra do Senhor. Dizendo a Bíblia. Entrega a sua existência a Deus. Você tem entregado a sua vida a Deus? Entregado o seu caminho, os seus passos, as vontades. Entregue ao Senhor. A grande verdade é que muitos têm retido, têm segurado os seus caminhos, querendo viver de acordo com a sua própria vontade. É assim que nós temos visto dentro da igreja, dentro do mundo religioso. Normalmente a gente só busca Deus quando a gente precisa. Achando que Deus é um Papai Noel, só aparece na hora de data marcada, só busca Deus no sábado. Não é verdade? Como se Deus fosse Papai Noel. Papai Noel quando vem? Não é dia 25 de dezembro? Então, alguns acham que Deus é Papai Noel, só acham que encontram Deus no sábado. Só sábado. Durante a semana, ninguém sabe quem é Deus mais. Outros acham que Deus é um gênio da lâmpada. Só busca Deus quando precisa fazer 3 pedidos ao Senhor. Olha que Deus não é nem isso, nem aquilo. Você tem que reconhecer a Deus todos os dias da sua vida. Em cada respirar que você
der nesta terra, reconheça o poder de Deus. Reconheça Deus na sua vida. Não tente de forma alguma reter os seus caminhos do Senhor. Não tente seguir as suas próprias vontades. Não desejam ser donos dos seus próprios caminhos, das suas próprias vidas. Deixa Deus direcionar a sua vida. Isso é entregar. Com isso, pessoas que têm retido a vida a Deus, elas têm se tornado, têm feito da vida um verdadeiro fardo, porque não entregam a Deus o caminho. Lembram do exemplo de Saulo? Foi transformado em Paulo. Quando a gente entrega a vida a Deus, a gente entrega o nosso caminho e tudo é transformado. Tudo é transformado. Saulo se recusava a entregar os seus caminhos ao Senhor. E com isso, só feria a si mesmo, diz a palavra. Só feria a si mesmo. A ponto dele falar o seguinte, que duras coisas aconteciam com ele como aguilhões. Como aguilhões. No dia que ele entregou a vida ao Senhor, ele viveu como Deus queria, do jeito de Deus, da forma de Deus. E aí, ninguém segurou o apóstolo Paulo. Escreveu, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Pregou o evangelho em todo o mundo conhecido por ele. Chegou a dizer que Jesus voltaria em seus dias, porque ele tinha feito a obra que Jesus havia determinado. Quando a gente entrega os nossos caminhos a Deus, aí a gente se torna vitorioso. Que tal rolar sua vida, seus caminhos aos cuidados de Deus? Que tal? Que tal passar o comando da sua vida às mãos de Deus? Às mãos de alguém que pode controlar de maneira correta a sua vida. Que pode controlar de maneira real a sua vida. Que tal render-se, submeter-se à vontade de Deus, aos desígnios de Deus? Que tal dedicar-se inteiramente a Ele, a Deus? Deus te convida para isso. Além disso, o outro verbo que nós temos aqui está no verso 7. O verso 7 diz assim: descansa no Senhor. Descansa no Senhor. A definição de descansar é livrar da fadiga, livrar do cansaço, livrar da fadiga do trabalho. É você ter apoio. É você assentar-se sobre alguma coisa quando você está cansado. É você se tranquilizar, você está com falta de ar, de tão cansaço que você está. Aí chega alguém, te oferece um copo de água e um local para você se assentar. Isso é descansar, é repousar, é ter paz, é dormir, estar deitado diante de Deus. Descansar. Sabe o que acontece? A gente vive totalmente diferente disso. A gente vive agitado. Quando a Bíblia fala para a gente descansar nele, a gente vive agitado nele. A gente vive agitado. A gente vive preocupado nele. A gente vive ansioso nele. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, a nos apoiar, a repousar nele, a viver nele, confiantemente nele. Lá no meu pai tem um sítio,
E não é plano o sítio. Tem lugar plano e tem lugar que é muita montanha, tal. E quando eu vou para o sítio e sei que tem que ir lá do outro lado, já me dá desespero só de pensar. Imaginar que tem que subir aquela ladeira, aquela montanha. Você chega lá em cima quase infartando. E às vezes você tem que parar no meio do caminho, porque o negócio é... Uma coisa é você subir uma estrada, outra coisa é você ficar escalando montanha, todo acidentado, para chegar lá no topo. Você não tem por onde passar. E não é bom ir com um cavalo que tem muito buraco, o cavalo cai, quebra uma perna, a gente tem que sacrificar o animal. Então tem que ir a pé, é o jeito. E quando a gente chega lá no topo, está morto de cansado, aí a gente senta, e até o camarada que tem preparo físico cansa. Imagine eu. E aí a gente senta ali, debaixo de uma árvore, e aguarda um pouco para fazer o que tem que fazer. Descansa, bebe uma água, descansa e vai fazer o que tem que fazer. E não existe nada mais refrescante para quem está cansado, é encontrar-se apoio em alguma coisa. É poder assentar-se, é poder apoiar-se em algo para quem está cansado. Teu corpo relaxa. Quando a Bíblia fala que nós devemos descansar no Senhor, a Bíblia está falando que nós devemos apoiar-se nele. A gente precisa livrar-se da fadiga estando nele. E para que isto aconteça na nossa vida, nós devemos diminuir a agitação do nosso coração, as preocupações da nossa vida. Diminuir a agitação. Gente agitada demais é gente que sofre mais. Gente agitada demais é gente que tem mais preocupações do que aquele que é mais tranquilo, mais calmo. Gente agitada demais sofre mais, tem mais dificuldade. Quando a Bíblia fala que nós precisamos descansar, a Bíblia está dizendo para nós, nós precisamos aprender a descansar e apoiar em Deus, repousar nele. E eu pergunto a você, em quem você tem descansado? Em quem você tem descansado? Nas suas ferramentas? Você tem descansado nas suas conquistas? Você tem descansado nas suas habilidades? Em quem você tem descansado? Descanse em Deus. E a última coisa que eu quero deixar para vocês aqui está no verso 7 ainda. O verso 7 nos diz assim, depois de dizer o texto bíblico, descanse no Senhor, diz o texto bíblico, espere nele. Espere no Senhor. A palavra esperar, ela vem da palavra esperança. É expectativa por alguém que está vindo. Quando eu digo o seguinte, eu estou esperando a minha mulher, eu tenho expectativa, esperança que logo ela chegará. Quando eu digo estou esperando o meu filho, eu tenho expectativa, esperança que logo encontrarei com ele. Quando você diz estou esperando meu amigo, esperando a minha mulher, esperando o marido, você está dizendo, eu tenho expectativa, esperança que logo me encontrarei. Quando a Bíblia fala assim, espere no Senhor, você precisa confiar em Deus, apesar da demora, confiar que um dia este mundo cruel vai acabar. Espere nele. Apesar da demora do Senhor Jesus Cristo em retornar a esta terra, apesar do nosso cansaço, a gente não vê a hora de encontrar com Jesus, ter os nossos parentes que se foram, ter os nossos amigos que se foram, viver em um mundo sem pecado. A igreja tem pregado isso há mais de 160 anos, esperando a volta de Jesus. Paulo pregou a volta de Jesus, mas a gente precisa ter esperança. O salmista
pregou. Espere no Senhor. Apesar da demora, a gente tem esperança. Agora o duro é você se cansar de esperar. Quando a Bíblia fala que você tem que descansar. Espere. Não canse de esperar. Espere nele. Tenha esperança nele. Que um dia o Senhor Jesus voltará a esta terra. E todos os dessabores que passamos neste planeta, eles serão aniquilados para sempre. Tudo será aniquilado para sempre. Espere nele. Você tem esperado no Senhor ou você já se cansou de esperar? Já se cansou? Ou não? A gente não pode se cansar. Aguarde no Senhor, que Ele um dia voltará. Se Ele não voltar em nossa geração, nós fizemos a nossa parte. E aí vamos descansar, aguardá-lo no dia que Ele aparecer nas nuvens dos céus. Mas a gente tem que continuar esperando nele. Espere nele. E você vai ter paz no seu coração. Que Deus abençoe você. Que a graça de Deus esteja com você hoje e sempre. Que Deus te fortaleça, é o nosso desejo e a nossa oração. Amém.